jeito possível. Eu vou passar agora para a Dani, para ela apresentar o Rafael, e aproveitem e tenham todos uma boa noite. Então, boa noite, pessoal. Inicialmente, alguns avisos, né? A gente pede, então, que o microfone fique desligado, né? No momento que o Rafael estiver falando, para não dar interferência, tranquilo. Que o pessoal das empresas incubadas, então, possa colocar ali no chat quem está presente, uma vez que a gente está em planejamento, né? E no monitoramento a gente, então, vai verificar essa evidência, já que é uma atividade que está sendo promovida em parceria com o Rafael Ferreira, então, na parte ali de comunicação e oratória, então é interessante que a gente saiba quais são as empresas que estão aqui neste momento, né, e permanecerão até o final do evento, tá, do curso, que terá continuidade amanhã. Então, primeiramente, quero agradecer ao Rafael pela oportunidade de estar aqui, tá, de estar contribuindo um pouquinho, pela disponibilidade do conhecimento que ele vai, então, aqui compartilhar um pouquinho com vocês, e espero que essa troca seja uma troca bem produtiva, acredito que será, tranquilo, então, deixar um pouquinho para o Rafael se apresentar, e já fica o nosso agradecimento. À vontade, Rafael. Legal, Dani. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma boa noite aqui. Quem quiser pode dar boa noite escrevendo, pode dar boa noite falando. Boa noite, Rafael. Deixa eu aparecer para vocês primeiro aqui. Quero aparecer para vocês. Tá aparecendo, tá, Rafael? Tá aparecendo. Compartilhando a tua tela, do teu material, e tá aparecendo aqui no cantinho pra gente. Ah, ok. Legal, legal. Gente, sejam muito bem-vindos aí ao nosso workshop, nosso primeiro dia, essa primeira noite de workshop, Destrave seu pitch, comece pela mente. E aí muitas pessoas devem se perguntar por que será que a gente, para fazer um bom pitch, precisa necessariamente começar pela mente? Talvez alguns de vocês já se perguntaram, né? Mas se a gente tem que começar pela mente, por que a gente tem que começar, né? Porque fazer um pitch parece uma situação tão fácil, só que para muita gente, o pitch, ele é, digamos assim, uma situação desconfortável. Muitas vezes, quando a gente vai apresentar a nossa empresa, apresentar o nosso modelo de negócio, fazer uma negociação, estar de frente com o cliente ou com o investidor, seja ele investidor anjo ou não, surgem muitas coisas na nossa cabeça, não é verdade? Na hora que você vai apresentar a sua empresa, a sua ideia, o seu projeto, muitas coisas vêm na cabeça do tipo, será que eu vou conseguir desenvolver a minha ideia? Será que a minha ideia vai ser aprovada? Né? Provavelmente isso passa na cabeça de vocês. Então, eu quero apresentar para vocês aqui o nosso workshop e fazer um agradecimento especial aí à Agitec, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, né? A ITSM, Incubadora Tecnológica de Santa Maria, e a Pulsar, incubadora do FSM, e também a UFN, que foi convidada para esse workshop, e dizer o quanto eu estou satisfeito, o quanto é legal a gente se conectar com esse mundo tecnológico e de muita inovação. E eu sei que Santa Maria é uma cidade polo aí no desenvolvimento, né, no ambiente tecnológico, e trazendo mais do que isso, mais do que tecnologia, trazendo inovação, trazendo conhecimento, trazendo soluções para que, através dessas soluções, a gente consiga melhorar a vida das pessoas em determinadas áreas, né? Seja ela na área do campo, na área da cidade, área urbana, enfim, né? Eu sei que Santa Maria tem se tornado aí uma cidade referência nesse ambiente tecnológico. Então, meu agradecimento especial a Giane, a toda a equipe, né, que fez esse convite para mim. Eu fico muito feliz, de verdade. Um pouquinho, gente, para começar, assim, um pouquinho, para quem talvez, para a gente se familiarizar, para a gente se conectar um pouquinho aqui, eu vou falar para vocês, assim, quem sou eu, o que eu faço e por que eu estou aqui para falar para vocês nesse workshop, né? Com o tema Por que eu travo? Bom, o meu posicionamento é de um especialista em comunicação autêntica, tá? Qual é o meu propósito, né? Por que especialista em comunicação autêntica? Porque eu entendo que se a gente não se comunicar
de uma forma autêntica, verdadeira, se a gente não for a gente mesmo, eu acredito que a gente não desenvolve uma boa comunicação. Então, depois eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, né? Como é que eu cheguei até aqui, como é que um tímido chegou a superar a timidez e alcançar resultados até expressivos, né? Enfim, um tímido chegar a ser apresentador de televisão, né? Como é que isso é possível? Como é que eu posso ajudar vocês nessa caminhada de como apresentar um pitch, né? De como que a gente pode desenvolver melhor essa apresentação. Então, o meu propósito, assim como talvez muitos de vocês tenham também, propósito de vida, o propósito dentro da empresa, eu ajudo pessoas, empresas e organizações a despertarem todo o potencial comunicativo. Para quê? Para gerar resultados eficazes e prosperar nas relações humanas. Esse é o meu propósito, que eu levei muito tempo para entender. Depois de 14 anos trabalhando em rádio e televisão no Rio Grande do Sul, passei pela Universidade de Passo Fundo, onde eu fiz toda a minha formação em jornalismo e também me formei em outra graduação em radialismo e televisão. Então, essas formações aí me deram uma base, né, para eu buscar, então, hoje o meu propósito de vida. Deixa eu falar para vocês aqui, ó. Para contar rapidamente, tá, antes da gente passar para o que realmente interessa, eu trabalhei durante metade, assim, desses 14 anos, metade foi na UPF-TV, na Universidade de Passo Fundo, né, na emissora de televisão e também rádio, lá onde eu fiz tive toda a minha experiência em televisão universitária, e aí, durante 6 anos e meio, mais ou menos, aí, depois eu entrei em 2010, eu entrei na RBS-TV, e aí sim, gente, era um grande objetivo meu de alcançar, né, um grande objetivo de vida, um objetivo profissional, que era ser repórter e apresentador de TV, né, agora numa emissora realmente que pudesse me projetar. E nessa experiência de RBS TV, eu comecei pela região de Uruguaiana, ali, Alegrete, né, foi onde tudo começou. Começou com um cara tímido que tinha que se comunicar, tinha que trazer à tona as informações para as pessoas, né, informar as pessoas de uma forma ética, né, ouvindo todos os lados. E durante esse tempo, conversei com milhares de pessoas, tá? Mais de 7.000 reportagens já foram feitas nesses 14 anos de rádio e TV. Né? É muita reportagem. Talvez mais de 10, 12 mil pessoas eu já tenha entrevistado nessa minha carreira. É conversar com muita gente. Então, assim, transmissões de futebol pela RBS TV, como dá para ver ali na foto, que o Paulo Brito era um grande, digamos assim, ídolo meu, porque eu enxergava ele como um cara, uma referência, e acabei sendo amigo dele, onde eu mantenho essa amizade até hoje, né? Onde nós não estamos mais na RBS TV, mas foi o pontapé inicial, assim, né? Foi um cara que eu admirei muito e me ajudou muito na primeira transmissão ao vivo pela RBS TV, transmitindo Inter e Lajadense pelo Campeonato Gaúcho. Foi muito legal. Enfim, apresentações no Jornal do Almoço de Uruguaiana, RBS Notícias de Uruguaiana, depois eu fui para Santa Cruz, trabalhei lá também, né, na bancada, tanto do JA quanto do RBS Notícias, e aí depois do RBS Notícias não teve mais, né, o telejornal local, e aí acabou sendo Estado, né, como é hoje, mas eu tive o prazer de trabalhar com a Francine Rabuski, uma excelente apresentadora lá em Santa Cruz, né, onde vocês podem ver na foto ali. Eu fazia a parte do esporte, ela era a âncora principal do jornal e tinha sempre o bloco do esporte, onde nós trazíamos as notícias dos times de futebol, futsal, enfim, do esporte amador e profissional da região. Tá? Gente, esse é um pouco da minha história, né, e como é que eu vim parar aqui, para encurtar essa história. Eu vim parar hoje num trabalho de desenvolver pessoas e empresas, porque eu entendi o meu propósito. De tanto ver as pessoas terem dificuldades para se comunicar, de tanto enxergar pessoas que não queriam dar entrevistas, né, várias pessoas já recusaram entrevistas, e eu entendi que eu tinha um propósito aí, que tinha uma oportunidade a ser explorada, que era, então, aproveitar o meu conhecimento e buscar ainda mais conhecimento para que eu pudesse passar isso
para as pessoas, né? Melhorar a sua comunicação, despertar o potencial comunicativo que existe dentro de cada um de nós, né? E assim conseguir ter resultados eficazes na sua vida pessoal e também profissional. Hoje, como é que vai funcionar, então, gente? Assim, é legal que a gente faça uma interação, né, entre a gente, os participantes aí. Nesse módulo Porquê eu Travo, eu vou trazer o porquê eu travo e como eu destravo, tá? Não é só o porquê eu travo, a gente vai entender por que a gente trava muitas vezes no nosso pitch, ou quando a gente vai gravar um vídeo, enfim, para quem já se aventurou em gravar vídeo na internet, ou para quem ainda não se aventurou, também algumas dicas aqui vão servir para que vocês possam ter um resultado melhor. E no módulo 2, que vai ser amanhã, a gente vai trazer um pouquinho, assim, do que eu considero importante na comunicação, que é ser autêntico, ser verdadeiro, ser você mesmo, do jeito que você é. E eu demorei muito para entender que eu não precisava ter uma comunicação robotizada. Eu demorei para entender que eu tinha que ser eu mesmo, né? Do meu jeito, desse jeito que eu estou falando para vocês, conversando com vocês. É desse jeito que é o Rafael, né? E não é um jeito diferente, né? E eu tinha esse desafio de ser o mesmo Rafael da televisão e o mesmo Rafael na vida real, na vida como ela é. Muitas pessoas, obviamente que pelo status de trabalhar no grupo RBS, né, muitas pessoas vinham falar comigo, tiravam fotos, alguns até com autógrafos. Achava muito bacana isso, muito divertido até. Mas eu precisava ser autêntico, mostrar para as pessoas quem realmente eu era. E isso eu consegui enxergar com bons olhos e sempre me trouxe resultados positivos, né? Essa comunicação autêntica, tanto sendo um cara verdadeiro dentro da televisão, quanto fora dela, tá? E aqui a gente vai trazer também alguns exercícios e ferramentas bem simples que eu vou entregar para vocês. Também vocês vão receber esse material por e-mail, fiquem tranquilos. Podem fazer anotações, devem fazer anotações, tá? Mas esse material aqui vai ser disponibilizado para todos vocês, tá certo? Muito bem. Antes, alguns recados importantes aqui, pessoal, tá? Eu peço que vocês, eu já vi aí que todos aí estão com o microfone no mudo, enquanto não for a sua vez de falar. Claro que daqui a pouquinho a gente não vai conseguir fazer com que todos falem, né? Mas, de repente, eu posso pedir para que alguém fale alguma coisa, enfim, tá? Então, bem tranquilo aí, estejam preparados. Outro recado importante é evitar usar o celular durante o nosso bate-papo aqui, né? Eu peço que vocês estejam presentes no aqui e agora, tá? Bem importante isso, porque quanto mais vocês estiverem presentes aqui, maior vai ser o tempo aproveitado, né? Mais vocês vão conseguir aproveitar e tirar o melhor, tá? Então, quando a gente fica ali alguém liga pra gente, ou eu preciso ver o meu Instagram, preciso ver meu WhatsApp, minhas redes sociais, aí a gente não consegue aproveitar tanto. Eu preparei esse material com tanto carinho para vocês que eu gostaria que vocês ficassem presentes no aqui e agora, tá? E o último recado que eu peço para vocês, assim, ó, esvazie a xícara, tá? O que é isso, Rafael, esvaziar a xícara? É a gente entrar nesse tempo aqui, nessa cerca de 1 hora e pouquinho, com xícara vazia, tá? Sem preconceitos, sem conhecimentos, assim, sem julgamentos, né? É a gente enxergar aquilo que eu tenho para passar para vocês. Não é certo, não tem certo, não tem errado nessa história. Na verdade, eu não acredito que exista certo ou errado, depende da situação, né? Algumas questões aqui eu posso trazer para vocês e alguém pode enxergar como, mas isso é muita teoria, mas isso eu já vi, não deu certo, já fiz e tal. Como alguém pode dizer, não, isso realmente eu já fiz e deu certo. Ou, mas isso aqui é novidade para mim. Puxa, quero aproveitar, quero praticar isso. Então, estejam abertos ao conhecimento, estejam abertos ao novo. E é claro, eu estou num ambiente tecnológico. Seria óbvio demais eu pedir para vocês estarem abertos ao novo. Provavelmente todo mundo aqui está aberto ao novo, por isso que trabalha com inovação tecnológica, porque vocês são aquelas pessoas que são curiosas, que querem saber, que querem solucionar. Então, provavelmente vocês já estão nesse momento esvaziando a xícara. Tá bem, gente? Então, eu faço a pergunta para vocês aí. Todo mundo pronto? Podem ligar os microfones e me digam sim ou não.
Sim. 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 Legal, gente. Muito bom, muito bom. Eu tô aqui nesse friozinho aqui, tô na minha sala de casa aqui, tá um pouco frio, até acabei esquecendo de ligar o ar aqui, mas eu tô muito ansioso, assim, para a gente poder se conectar e trazer muita coisa legal aí, tá? Então, vamos lá. Imaginando a seguinte situação. Você apareceu uma oportunidade, vamos imaginar aqui junto comigo. Apareceu uma oportunidade para você de um investidor, por exemplo, tá? E aí você precisa fazer essa apresentação por videoconferência. Até porque nós estamos nessa época aí, né, de pandemia e vamos supor que você encontre lá um investidor interessado no seu negócio. Qual é a primeira coisa que acontece? Normalmente, quando você é convidado, quando alguém diz assim, eu quero saber mais do teu negócio. O que acontece? O que provavelmente acontece em termos de estado emocional na hora? Alguém poderia falar o que poderia acontecer se fosse convidado a querer saber do teu negócio? Puxa, faz um pitch para mim aí de 5, 10 minutos, eu quero entender melhor o teu negócio. O que acontece nessa hora com o teu corpo? Alguém consegue me dizer aí? E aí? Acho que acontece nessa hora? Rafael. Acho que a primeira reação é travar, ó. É travar? E o que mais? Olha, O que é esse travar aí? Não, pelo menos o meu não trava, fico feliz, alegre. Fica alegre. Opa, legal. Mas Minha essa oportunidade. alegria se mistura com o quê? Com euforia de ansiedade de apresentar logo. E uma certa ansiedade? A ansiedade de chegar o momento de apresentar, não por apresentar. Legal. Pode trazer uma ansiedade, pode trazer nervosismo. Pode trazer nervosismo, sim ou não? Sim, muito. Sim. Pode Mistura as trazer. ideias. Dá uma confusão de ideias na nossa cabeça. Muitas vezes até pode dar um branco. Né? Quem nunca passou pelo famoso branco, né? Gente, acontece muita coisa no nosso corpo. E aí eu pergunto para você o seguinte: o teu coração dispara? Provavelmente sim. Nessa hora que você está ali, vamos supor que você chegou o momento da apresentação, né? Ou seja, antes da apresentação você tem uma euforia, tem uma alegria, mas uma mistura de nervosismo, de ansiedade, de chegar logo o momento, mas aí chega o momento. E aí você está de frente com um possível investidor, ou com possíveis investidores. Né? Ou você está falando tanto para uma, duas pessoas, ou quem sabe para 50, 100 pessoas. Provavelmente o teu coração dispara. E o que acontece? É essa adrenalina tomando conta do teu corpo, sabe? Dispara uma adrenalina e essa adrenalina vem no teu corpo. E o que acontece? O teu coração pode disparar, enfim, as pernas podem tremer, né? O coração bate forte, uma série de coisas acontecem. Sente a boca seca e fica ofegante? Provavelmente sim, pode acontecer. Quem de vocês nunca ficou com a boca seca e fica ofegante e fica assim, Zé, o que eu vou falar? Eu não sei, aí engole saliva e uma série de coisas vai acontecendo. Por isso que, para destravar o teu pitch, a gente começa pela mente. E a gente vai entender mais adiante por que a gente trava e como é que a gente faz para destravar. Na noite de hoje eu vou apresentar tudo isso para vocês. São várias técnicas e várias situações para vocês colocarem em prática, tá? Então, fica gelo. Tu não tá sozinho nessa, tu não tá sozinha nessa. Gente,
Isso acontece, isso é normal. Muitas pessoas passam pelo coração disparado, a boca seca, a respiração fica ofegante. É adrenalina tomando conta do teu corpo. Gente, antigamente, na época lá do homem das cavernas, do Paleolítico, o que acontecia? Por exemplo, quando o homem enxergava um raio caindo, por exemplo, o que ele fazia? Disparava uma adrenalina no corpo dele e ele corria, ele começava a fugir, né? Situação de perigo, começa a fugir. E aí existe uma pressão sanguínea, né, dentro do nosso corpo que naturalmente faz a gente correr, faz a gente fugir, certo? E isso vem acompanhando até os dias de hoje. Só que quando a gente fala em público, essa adrenalina, você não tem como correr do público, concorda? Você não vai correr do público, você está ali. O medo está tomando conta de ti. Só que essa adrenalina, ela começa a aparecer dessa forma que eu falei para vocês. A mão começa a suar, o coração dispara, as pernas tremem, a boca fica seca e a respiração ofegante. E aí não dá para correr, não dá para fugir. Por isso que acontece isso no nosso corpo, né? A pressão sanguínea aumenta. Mas e aí, Rafael, o que eu posso fazer? Calma, você não está sozinho. Comigo também acontece isso, e já aconteceu, e sempre vai acontecer. A boa notícia é o seguinte, tem um dado de que pesquisas mundiais falam que 3/4 da população mundial tem medo de falar em público. Gente, pensa só. 3/4 da população mundial tem medo de falar em público. Então, quer dizer, isso não é uma situação isolada de uma ou duas pessoas ou de poucas pessoas. É praticamente todo mundo. E eu vou além. Até eu faço uma provocação aqui. Não é nem o medo de falar em público, tá? Eu vou corrigir aqui para vocês, tá? Mas eu coloquei por gosto o medo de falar, mas eu quero dizer o seguinte. Aqui acontece o medo de falhar, que é diferente do medo de falar, tá? Porque assim, falar, a gente fala, concorda? A gente fala, tem que falar, tem que comunicar alguma coisa para alguém no nosso ambiente de trabalho, a gente fala. Tem que falar para várias pessoas, a gente fala. Tá? Se a gente não fala, bom, aí não é medo, aí é pânico, aí é fobia, aí já é uma situação diferente, né? Quando a gente recusa convite para falar em público. Aí tem que trabalhar essa questão de fobia. Mas o medo, gente, eu quero que vocês entendam que o medo, ele está com a gente. Ele nasce e morre com a gente. O medo está sempre aqui dentro. Então, assim, o que acontece é que a gente precisa ter a coragem. Só que coragem não é ausência de medo, gente. Tá? Já digo para vocês assim, tem gente que pode falar assim, eu sou corajoso, porque eu vou lá e faço o meu pitch, eu apresento, porque eu não tenho medo e tal. Medo tem. Dá um nervosismo, acontece alguma coisa no corpo. Tá? Mas esse medo, ele vai se dissipando. Esse medo, ele é um medo inicial. Porque à medida que o tempo vai passando, esse medo vai se dissolvendo, sabe? Ele vai diminuindo. Claro que existem algumas técnicas para você diminuir o seu medo antes de falar em público, que é o que a gente vai ver agora. Mas, afinal de contas, por que eu travo? Essa é a grande questão. Essa é a grande pergunta que fica para nós. Né? Diante de tudo isso que acontece no nosso corpo, por que algumas pessoas travam e outras não? Por que algumas pessoas dão o branco, esquecem uma palavra, enfim, e outras não? De uma forma resumida, eu vou trazer para vocês o passo a passo, a diferença, ou a principal diferença entre uma pessoa que trava e outra que não trava, principalmente está na sua preparação. Tá? Eu não entendo que seja dom. Tem muita gente que diz assim, mas o fulano tem o dom de falar em público, o fulano tem o dom de se comunicar. E mais para frente eu vou falar isso para vocês.
Mas já adiantando, eu não acredito em dom para falar em público. Tanto é que eu sou a prova viva aqui de que eu era tímido desde pequeno. Então, eu fui melhorando a minha comunicação, fui me abrindo mais para as oportunidades, né? E, claro, eu entrei no jornalismo, tive que ir para frente das câmeras, eu poderia trabalhar em jornal, né? Poderia trabalhar em jornal, e aí não precisaria aparecer em rádio e TV, mas eu fui me superando. Cada vez mais que eu fui praticando a fala, eu fui me desenvolvendo. E cada vez mais que eu praticava, quanto mais eu praticava, melhor eu ficava. E é assim como tudo na vida, quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente não sabe, a gente tropeça, cai, enfim, né? Então, a comunicação também acontece assim, muita prática. Mas vamos lá, voltando então. Por que a gente trava? Gente, tem 3 motivos para a gente travar aqui. 3, tá? Pode ter mais, mas eu elenquei aqui os 3 principais motivos. O primeiro deles é a falta de domínio de assunto. Ou seja, tem pessoas que vão falar em público e não dominam totalmente o assunto. Se você vai apresentar o teu pitch, se você não tiver um domínio da tua startup, do teu negócio, da tua ideia, do teu projeto, se você não tiver um domínio 100%, 110%, você vai travar. Porque no final, o investidor ou a banca vai te questionar. E se você não souber responder, vai travar, concorda? É simples. Tem muita gente que vai para frente do público e trava justamente por não ter o domínio do assunto. Vamos lá. Outra situação. Por que eu travo? Falta de prática com o público. Ou seja, a minha mente não está acostumada com o público. E quando ela enxerga um público grande, ou médio, ou pequeno, ela parece que liga um sinal de alerta. Opa, isso para mim é novidade, nunca aconteceu comigo, sabe? Ou seja, eu não tive experiências de vida que pudessem me colocar à frente de público. E aí eu travo. Pode acontecer. Aí eu tenho medo, sabe? Aí eu tenho medo de fracassar. Eu tenho medo de falhar. Eu tenho medo de ser julgado. Puxa vida, o que será que vão pensar de mim? É ou não é? Isso tudo vai acontecendo com o nosso corpo, tá? Mas é importante vocês entenderem que a gente trava por 3 principais razões. Falta de domínio do assunto, a falta de prática com o público, ou seja, eu não estou acostumado a lidar com o público, eu sou uma pessoa, por exemplo, introvertida, e no mundo das startups tem muita gente introvertida, né? Eu já fui em vários eventos de startups, eu sei, tem muita gente lá que é introvertida. Não estou dizendo que é a maioria, mas são pessoas que preferem trabalhar nos bastidores, preferem trabalhar, né? São pessoas, daqui a pouco, assim, curiosas, e aqui, gente, eu não estou dizendo que o introvertido está errado, o tímido está errado, que é errado ser tímido ou introvertido. Na verdade, a timidez, ela é um traço de personalidade, ela não é um defeito do ser humano, tá? Então, se alguém aqui se considera tímido, ou se considera uma pessoa introvertida, não é defeito. Isso é um traço de personalidade. Eu me considero uma pessoa tímida. Tá? Já fui, talvez, introvertido em alguns momentos da minha vida, mas depois não entendi que eu acho que não era tão introvertido. Mas o tímido não significa que não se expõe em público. Tá? Então, só fazendo um parênteses aqui. Tá? E a introversão, só para terminar esse papo aqui, a introversão, as pessoas introvertidas, elas têm uma capacidade muito grande para algumas coisas, para algumas tarefas. Tá? Elas aproveitam o seu potencial dentro da introversão e conseguem ser pessoas com grande capacidade de resolver problemas, sabe? De buscar soluções, de ser pessoas curiosas, enfim. Então, ser tímido ou introvertido não é defeito, reforço aqui.
É um traço de personalidade que precisa ser trabalhado. Agora, essa timidez e essa introversão, ela não pode te atrapalhar para conversar com alguém ou para apresentar o teu projeto. Tá? E aqui vai a minha provocação. Bom, e o terceiro ponto, gente, é a falta de autoconhecimento. Veja, o que é isso, Rafael? Falta de autoconhecimento. Né? Autoconhecimento é uma palavra que hoje em dia está sendo muito mais divulgada, explorada, trabalhada. Né? O autoconhecimento nada mais é do que eu me conhecer, ou eu conhecer as minhas emoções quando eu falo em público. É eu conhecer como é que eu estou diante do público, se eu estou nervoso, se eu não estou, se algumas vezes eu gaguejo, não gaguejo, se eu tenho vícios de linguagem, se os meus gestos não são bons, se a minha expressão corporal, facial não é legal, sabe? É você colocar no papel tudo aquilo que você tem de comportamentos diante do público, diante de um pitch, sabe? Quando você vai participar de um evento, por exemplo, lá o Mindset, em Caxias, que eu estive lá há 2 anos, eu acho. Um evento super bacana lá, né? Bastante gente, muito legal, mas muita gente, às vezes, ali no pitch eu já vi, a galera meio que travou, muitos foram super bem, mas por também não ter esse autoconhecimento, não só isso, mas também por não se preparar melhor em uma série de coisas. Então tá aí, 3 motivos por que você trava: falta de domínio do assunto, falta de prática com o público e também essa falta de autoconhecimento, certo? Pergunto para vocês, e eu quero também que vocês participem aqui, tá? Até agora, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão se reconhecendo nessas situações que eu mencionei até aqui, sim ou não? Sim, Rafael. Sim. Sim. Sim, Rafael. Sim, Rafael. Legal. Bacana, é isso aí, gente. Vamos lá, dando sequência aqui. Lembra que eu falei de coragem? Ali, agora há pouco eu acabei de falar de coragem, né? Que eu ia falar mais à frente, então chegou o momento de eu falar de coragem. E aqui eu peguei uma frase do Mário Sérgio Cortella, que provavelmente muitos de vocês conhecem. Para quem não sabe, Mário Sérgio Cortella é um estudioso, filósofo, historiador, grande pensador dos tempos atuais, né? Eu gosto muito dele, tem vários livros bacanas, né, que eu tenho aqui em casa também, já li, é um cara muito legal, e tem um conhecimento absurdo. Assim. Ele tem uma frase muito legal que é essa aí: coragem não significa ausência de medo, mas sim a capacidade e vontade de enfrentá-lo. Então, quando a gente fala que a pessoa ela é corajosa, não significa que ela não tenha medo. Ela tem medo. Mas é aquela coisa, vai com medo mesmo, sabe? Talvez alguns de vocês já disse para um amigo, para uma amiga, para alguém assim: ah, tu tá aí te fazendo, pô, vai lá, vai com medo mesmo. É ou não é? Eu mesmo já falei para amigos meus, cara, para com isso, vai lá, sabe? Vai com medo mesmo, o negócio é você enfrentar, vai lá e faz, né? Como diz o Thiago Matos, vai lá e faz, o livro dele, bem bacana também. Então, coragem não significa ausência de medo, mas sim, a coragem ela é uma capacidade que eu tenho de enfrentar esse medo, ou ela é uma vontade que eu tenho de enfrentar aquilo, tá? É do tipo, vai com medo mesmo. Vou fazer o meu pitch, vou falar em público, eu sei que eu vou estar com medo, eu sei que todo mundo passa por medo, sabe? Gente, artistas da Globo, enfim, artistas de vários setores da nossa sociedade, todos têm medo. Não pense que um ator, uma atriz, ou seja lá quem for, não tem medo. Todos têm medo. Só que eles conseguem controlar o medo. E aqui eu vou mostrar algumas técnicas que eles utilizam e que eu também utilizo para diminuir esse medo. Tá? Então, vamos lá. Aqui, um pequeno parênteses antes da gente falar sobre essas técnicas que eu utilizo, para contar um pouquinho da minha história, né, e dizer que até os 2 anos eu não falava. Vejam só, até os 2 anos eu não falava. Eu convidei a minha mãe
para participar do workshop, para participar dessa noite, para que ela, num momento muito rápido, muito breve, de forma clara, objetiva, fale para vocês como que eu fui, como que eu era quando criança, como foi um pouco da minha adolescência, né? Como é que eu lidei com a minha timidez, se eu era tímido, se não era, como é que foi isso, e se ela acreditava, porque ela não acreditava que eu podia ser jornalista. Tem mais essa. Quando eu disse para ela que eu queria ser jornalista, ela disse, mas Rafael, tu não tem nada a ver com jornalismo. Não é essa a tua área. Talvez ela estivesse certa, talvez não, mas eu vou deixar que ela explique melhor essa história. Mãe, tá por aí? Ela tá com o microfone desligado. Agora sim. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui. Boa noite. Mas eu... Oi? Boa noite. Boa noite. Eu preciso dizer para vocês, já de início, que o coração está a mil, a boca seca, tá? Todas essas coisas aí que o Rafael falou. Não estou falando isso para ajudar, eu estou falando que realmente eu estou sentindo, tá? Nervosismo, sim. Mas o Rafael foi um bebê muito desejado e foi cercado de muito amor, de muito carinho, de muita atenção. Eu não vou dizer para vocês que é exagero, porque eu acho que o amor nunca é em exagero, tá? Mas isso aí, com certeza, colaborou para que ele não falasse cedo. Como ele já falou para vocês, ele tinha 2 anos e ainda não falava. Ele apontava com o dedo o que ele queria, ele dizia, e só ficava no ar. Então, o que eu fiz? A princípio, lá em 83, né, que ele nasceu, fui assim, ó, seguindo algumas orientações de vó, de bisavó, e aí tinha algumas, como é que eu chamo? Umas... Simpatias? Simpatias, exato. E aí eu fui fazendo, uma delas era tomar chimarrão, então eu dava chimarrão para ele, né? Então tudo aquilo eram simpatias e a gente ia fazendo, enfim, não cheguei a procurar nenhum especialista, tá? Mas foi se desenvolvendo. E começou a falar, foi incentivado por toda a família, né? E quando ele disse que, quando ele escolheu a profissão, realmente, eu falei para ele, eu não te vejo como jornalista, não é o teu perfil, procura outra profissão, porque essa aí, eu acho que não é a tua profissão, não é o teu futuro. E, felizmente, me enganei, né? Ele acabou cursando jornalismo, fez radialismo, e foi para frente da tela, né? Como ele já comentou aí com vocês. Então, essa resumindo, né, a história do Rafa, que hoje ele está aí. Então, é possível, sim. Tá? Ele me acompanha, ele gostaria muito que eu fosse também palestrante, mas chega aquela hora do medo. Já fiz algumas palestras, sim, em função de que eu sou conselheira no Conselho Regional de Administração, sou empresária, mas só para vocês, falando um pouquinho de mim, para vocês saberem que hoje eu tenho uma empresa com 34 funcionários. E lá atrás, lá no início, eu chamava assim, ó, de 2 funcionários para falar um assunto, de 2 em 2. Então, eu não me permitia falar com todo o grupo. Hoje, claro, é diferente, né? Mas a gente vai desenvolvendo, é possível, sim, depende da vontade de cada um, do que precisa também, um pouco da necessidade, né, de cada um. E
Então, assim, ó, com esses cursos, com os treinamentos, fazendo todas as dicas aí do Rafael, com certeza vocês vão ter sucesso naquilo que vocês buscam. E, se quiserem fazer alguma pergunta a mais, estou à disposição. Mãe, legal, obrigado pela tua participação aí. A mãe esteve comigo aqui em Santa Maria há pouco tempo, esse final de semana, a gente ficou juntos aí, mas já bateu saudade aí também. Tá? Obrigado, mãe. Valeu. Um beijão grande aí, te amo e fica ligado aí no workshop, tá? Para depois me passar um feedback, né? Para ver se foi legal, não foi, a gente vai avaliar pontos positivos, negativos, aquela coisa toda. Tá bem? Legal, gente. Vamos lá, dando sequência então aqui. Eu sei que tá muita gente ansiosa aí para saber as dicas que eu vou dar hoje. Gente, tem ferramenta que eu vou entregar para vocês. Amanhã tem mais coisas legais, tá? Amanhã é uma outra história, seja autêntico. Vou trazer dicas de expressão corporal, enfim, tá? Lembrando que não tem certo, não tem errado. Não vou robotizar a comunicação de vocês, tá? Vou deixar para quem usa, para quem trabalha nesse meio tecnológico, que invente robôs para robotizar o que for preciso, mas a comunicação humana, ela não pode ser robotizada. Essa coisa da gente viver, sabe? A gente está acostumado com um abraço, de conversar com as pessoas mais de perto. Infelizmente, a pandemia está nos trazendo isso, mas a gente tem que olhar com olhos, pelo lado positivo, né? Com bons olhos essa situação toda, né? Barrou um pouquinho essa comunicação mais autêntica, né? Aquela assim, de reunir amigos, de trabalho, de estar todo mundo junto, mas, enfim, né? São coisas que acontecem e a gente precisa saber lidar com isso. Vamos em frente, então. 10 dicas infalíveis de como administrar o medo antes do pitch. Veja, administrar o medo antes. Obviamente, gente, que existem várias outras técnicas, várias outras dicas de administrar o medo durante a comunicação, tá? Mas, assim, para ser de uma forma mais assertiva, eu escolhi aqui 10 dicas e eu vou começar agora. Primeira dica. Bom, primeira dica não, antes de eu falar a primeira dica. Gente, não existe varinha mágica, tá? Isso é bem importante vocês entenderem. Não tem varinha mágica, não tem receita de bolo, não tem certo, não tem errado, sabe? Basta vocês absorverem aquilo que faz mais sentido, aquilo que faz menos sentido na comunicação, tá? Eu sei que tem muita gente aí fora, muitos profissionais que também trabalham com oratória, que de uma certa forma acabam robotizando a comunicação das pessoas, tá? E eu vejo que não é legal, sabe? Não é legal, acho que a gente tem que ser do jeito que a gente sabe? Cada um entender qual é o seu jeito, qual é a sua essência e desenvolver a sua comunicação, tá? E ver o que faz sentido, o que não faz. Basicamente é isso. Vamos lá. Se a gente falou, se ali atrás eu falei que a gente tem medo porque a gente não domina o assunto, obviamente que a primeira dica seria essa, domine o assunto. Por exemplo, se você for fazer um pitch de, vamos lá, 5 minutos, tá? Esteja preparado para falar 10, 15. Não me vai para o pitch lá achando que vai falar 5 minutos. Por exemplo, num evento grande de startups e tal, ou por videoconferência, seja lá o que for, tá? Esteja muito preparado. Domina o assunto, domina a tua ideia, domina o teu projeto, domina a empresa que tu está construindo, o modelo de negócio que tu está construindo. Tá? Do contrário, se você não dominar, você acaba na hora lá travando, e travando você não vai ter o resultado que você quer. Então, de novo, dominar o assunto é básico. Talvez nem precisasse eu colocar aqui para vocês, mas dominar o assunto é do tipo da coisa assim, vai falar 10 minutos, esteja preparado para 20, 30. Vai falar meia hora, esteja preparado para 1. Não vai justinho, não vai com a calça curta, como a gente diz. Sabe? Vai lá, vai falar o tempo que for, esteja preparado para mais tempo, tá? Segunda dica aqui para vocês é a seguinte, muita gente não dá bola para isso aqui, acha frescura. Eu vou dizer, não é frescura.
Eu também achei lá, quando não tinha noção do negócio, eu achava que era frescura. E fazer exercício de respiração. Até parece que eu vou ficar aqui fazendo uma meditação e tal, não sei o quê. Gente, na verdade, a gente tem a respiração como nosso aliado. Só que a gente não utiliza. Eu vou perguntar para vocês, quantos de vocês, durante o dia, fazem uma respiração profunda? Sabe aquela coisa da gente estar tucanado? Tá tucanado, tem 10 coisas para fazer, meu Deus, eu não consigo delegar as coisas. Tô cheio de coisa e tal, não consigo respirar, fico ofegante. E aí começa a ficar abarrotado de coisas e não consegue. Chega no final do dia, tem aquela sensação de que não conseguiu fazer nada. Sabe? Porque era tanta coisa que tinha para fazer. Mas é o seguinte, se tu sentasse na cadeira onde tu senta, no teu trabalho, seja em casa ou não, e fizesse exercício de respiração, antes de você entrar num pitch, antes de você entrar numa negociação, se você pudesse fazer exercícios de respiração, tu ia ver que ia melhorar muito. Rafael, qual o benefício? Sabe qual é o benefício? E acalmar tua mente. E é isso que tu precisa. Que na hora eu falei, a adrenalina toma conta. Como é que tu diminui a adrenalina? O Roberto Chiniachik, um dos maiores palestrantes do Brasil, sabe o que ele faz antes de dar uma palestra? É o cara que ensina a dar palestras e é um cara que também tem vários cursos online aí na internet, enfim. O que ele faz antes de subir ao palco? Ele faz exercício físico. Ele faz meditação. Ele expulsa aquela adrenalina que tomou conta. Faz isso. Faz flexão no chão, acreditem se quiser. Ele faz flexões. Ele pula, ele faz alguma coisa. E sabe o que eu estava fazendo antes de entrar com vocês ao vivo aqui? Isso. Eu estava aqui fazendo exercício na sala. Eu estava praticando respiração. E aí a maioria de nós, sabe o que acontece? Ela diz assim, mas respirar é fácil. Quer ver como a maioria de vocês não sabe respirar? Eu vou provar para vocês. Eu vou provar para vocês que a maioria não sabe respirar. Então vocês vão fazer o seguinte agora. Vocês vão colocar a mão esquerda no peito, tá? Aqui na região do tórax, e a mão direita na barriga de vocês, no abdômen, como vocês quiserem chamar, tá? Mão esquerda no peito e mão direita na barriga. E agora vocês vão inspirar, puxem bastante o ar no momento de vocês. Isso, puxa o ar e agora solta. Na tua respiração, no teu momento, vai lá, inspira o máximo que puder e depois expira. Joga o ar para fora. Tá? E aí vai tentando identificar qual é a mão que mexe mais, se é a mão que está no peito ou na barriga. Faz mais uma vez essa respiração aí, vamos lá. Inspira. E solta o ar. Ok? Então é o seguinte, ó. Qual é a mão que mexeu mais? Foi a mão esquerda do tórax ou a mão direita no abdômen? Quem mexeu a mão esquerda, por favor, diga aí. Eu. Vamos lá, seja sincero, vai lá. Eu. Legal. Tem mais alguém? Escreve para mim aí. Vocês que falaram eu, escreve assim, ó, mão esquerda. Escrevam para mim aí no chat para ficar registrado. Mão esquerda, escrevam aí. E quem movimentou mais a mão direita, agora pode falar, eu. Legal, escrevam também, mão direita.
tá? Então, gente, expectativa gerada agora, né? Quem tá certo? Quem mexeu com a mão esquerda, quem mexeu com a mão direita? Atenção, então, para o resultado. Quem mexeu com a mão esquerda está errado. Mão esquerda, errado. Não é a respiração correta. A respiração correta é a respiração diafragmática. Quem colocou a mão direita no abdômen, na barriga, enfim, está com a respiração correta. Por quê? Porque o diafragma é um músculo que fica entre o tórax e o abdômen, tá? Ele expande, esse músculo a gente precisa trabalhar ele precisa expandir, certo? Para que a gente tenha mais capacidade de colocar ar nos pulmões. Essa é a jogada, não vou ficar fazendo aula de biologia aqui, de anatomia, mas a ideia é essa, é respiração diafragmática, onde a gente trabalha o diafragma. O que é o diafragma? O músculo entre o tórax e o abdômen. Tá? Quando você trabalha assim, ó, hoje quando você for deitar, faz o exercício, deita na cama e coloca o controle remoto, coloca um livro em cima, coloca o celular em cima, né? Coisas que não sejam muito pesadas. E em cima da barriga, tá, gente? Em cima da barriga. E aí respirem, façam uma respiração. Inspirem, tá? E mexam principalmente, façam o exercício de mexer a barriga. Para mexer o objeto que está ali em cima, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Esse é o exercício que vocês têm que fazer. Aí alguém vai me perguntar assim, mas Rafael, o que isso tem a ver com a oratória, com falar em público? Por que eu tenho que trabalhar a minha respiração? Vou te dizer, isso vai acalmar a tua mente, vai diminuir as tensões, você não vai ficar ofegante, cara. Tu não vai ficar ofegante. E é isso que importa. Tu vai ficar mais tranquilo, sabe? É você trabalhando a mente, tá? Então, essa respiração correta. Façam isso. Quem, por exemplo, já fez pilates, ou faz yoga, já fez, se algum de vocês já fez, sabe que a respiração correta é essa. Porque algum instrutor ensinou vocês, tá? Quem faz meditação, yoga, pilates, enfim, esses exercícios trabalham muito a respiração diafragmática. Tá? Então, essa é a respiração correta. Legal? Então, vamos lá. Próxima dica. Mentalize, visualize a tua apresentação. Saia de casa pronto. Ou, antes da tua apresentação, começa a mentalizar ela, como é que vai ser, como é que tu vai começar, o que tu vai dizer no início, como é que vai ser a tua reação, como é que tu enxerga a reação das outras pessoas, ou se é de uma pessoa só, sabe, que tu vai apresentar o teu projeto, tua ideia, a tua startup, enfim. Sabe, visualiza isso, mentaliza isso. Tá? Mas, claro, mentaliza sendo algo positivo, tá? Já mais ou menos coloca como estratégia na tua cabeça como é que tu quer que seja a tua apresentação. Rafael, como é que isso me ajuda? Isso ajuda a tua mente a trabalhar coisas positivas. Ou seja, você está torcendo que as coisas aconteçam do teu jeito. Que as coisas deem certo. Sabe? Trabalhar as reações do possível investidor, por exemplo, né? Reações do tipo de surpresa, de alegria, de entusiasmo, de curiosidade, isso é legal, visualiza isso, cara. Visualiza isso, de repente, no cara que está na tua frente, na pessoa que está na tua frente lá. Isso vai te ajudar, e aí começa a te imaginar que tu está vendo aquela pessoa ali entusiasmada pelo teu projeto, pela tua ideia, e aí tu vai te entusiasmando também, sabe? Isso cria uma conexão com a tua mente, cara, tu vai trabalhando isso. E aí é barbada, na hora lá, tu vai conseguir, na hora realmente da apresentação, isso vai te ajudar de forma inconsciente, mas vai te ajudar. Tá? Então, de novo, visualiza, mentaliza a tua apresentação. Tá? Minutos antes, 1 hora antes, seja lá o tempo que for. Mas aqui são dicas de fazer antes da apresentação. Vamos lá. Legal. Essa é a terceira dica, tá?
Espero que esteja fazendo sentido para ti aí, porque tem muito mais dicas. São 10 dicas, faltam 7. Vamos lá. Próxima dica. Cara, isso aqui é uma dica que eu uso muito. Quando eu ainda dava treinamentos presenciais aqui em Santa Maria, em outras cidades aqui do estado, eu ia, por exemplo, esses últimos 2 anos eu dei palestra, treinamento lá no Hotel Itaimbé, na Cassis, enfim, tá? Na Geração F5 também, lá no Parque Tecnológico. Eu ia para o treinamento de manhã cedo ouvindo uma música, sabe? Escolhe uma música que tu quer, bota no pendrive, bota no Spotify, no Amazon Music, seja lá onde for. Ouve uma música, cara. Bota uma musiquinha legal ali, uma coisa que vai te sentir bem, sabe? Uma música que te remete à felicidade, à alegria, ou te remete à tranquilidade, calma. Enfim, uma música que te faça bem. Uma música que tu trabalhe o teu estado emocional. Por exemplo, tu te pergunta o seguinte, cara, como é que eu quero estar nessa minha apresentação? Ou eu, Rafael, como é que eu quero estar naquele treinamento que eu tô indo de carro lá? Eu quero estar tranquilo? Beleza, vou curtir uma música tranquila. Não, eu quero estar agitado, eu quero estar entusiasmado e tal. Pô, vou colocar uma música que tem a ver com entusiasmo. Entende? Puxa, é uma dica simples, mas que funciona, porque eu já fiz, eu faço isso, e dá certo. Sabe, eu já chego no ambiente e é outra pessoa, cara. Sabe? De novo, a minha essência, no meu jeito de ser, mesmo que seja tímido, mas, cara, o tímido, ele não é extrovertido, ele tem momentos que ele é mais extrovertido, mas não quer dizer que ele é extrovertido, entende? Então, eu como tímido, e vocês talvez também tenham um certo grau de timidez, façam isso, cara. Ouve a música ali, entende qual é o estado emocional que tu quer estar naquele momento e ouve a música para ver se tu consegue te conectar, tá? Outra dica, você pode ler alguma coisa bacana que te deixe mais tranquilo ou não, sabe? Fazer caminhada ao ar livre, caminhar antes de ir antes de fazer a tua apresentação, dar uma caminhada em casa ou na rua, enfim, em algum lugar assim, né? Que não tem aglomeração, óbvio. Mas a caminhada também faz parte, rir de alguma coisa, enfim, no dia anterior, assiste um filme, uma comédia, lê algum livro bacana, sei lá. Estou dizendo aqui uma música, mas pode ser outra coisa. Tá? Isso vai te ajudar antes da tua apresentação. Tá? Gente, vamos lá. Estamos chegando na 5ª dica, tá? Espero que até aqui esteja fazendo sentido para ti e utiliza aquilo que faz sentido e filtra aquilo que não faz. Tá? Provavelmente alguma coisa aqui pode ser que você não faça, mas tranquilo. Esse ponto de eliminar crença limitante é bem profundo, assim. Eu vou buscar aqui ser mais assertivo para vocês, tá? Provavelmente vocês já ouviram falar em crenças limitantes, né? Que todo coach gosta de falar, né? Crenças limitantes, crenças que bloqueiam, que limitam o seu potencial e tal. Crença limitante é todo aquele pensamento que te atrapalha. É todo aquele diálogo interno aqui dentro que te limita ou que limita o teu potencial. Por exemplo, um exemplo de crença limitante. Eu não nasci com o dom de falar, de me comunicar em público. É uma crença. Quem disse que a gente precisa ter dom para falar em público? Comunicação humana, todo mundo precisa se comunicar. Então, se eu começar a acreditar que é dom, eu vou limitar o meu potencial, eu não vou despertar o meu potencial comunicativo, e aí eu não vou ter os resultados, a tendência é essa, que eu não tenho os resultados que eu queira na minha vida. Então, eu preciso eliminar essas crenças limitantes. Como? Bem simples. Pega papel e caneta, coloca um risco no meio desse papel, de um lado coloca crenças limitantes, de outro lado coloca crenças fortalecedoras. Aí tu começa a escrever todas as crenças que estão aqui, ó, na tua cabeça, limitantes. Tá? Porque todos os dias, gente, nós contamos histórias para nós mesmos. Sério. Quer ver uma coisa? Todo dia eu conto para mim que é difícil, que eu não posso, que eu não consigo, o outro é melhor, né? A grama do vizinho sempre é melhor, é mais verde. Então, assim, que tipo de diálogos internos está dentro da tua cabeça, está dentro da tua mente?
sabe? Começa a identificar isso, faz esse exercício, investe, sei lá, 15 minutos do teu tempo, 30 minutos, sei lá, sabe? Faz isso, pega um papel, bota um risco no meio ali, com a mão mesmo, você não precisa ser no computador, se quiser ser no computador também, dá no mesmo, mas escreve ali, eu acho que eu não sei falar em público, eu acho que eu não nasci com dom, a concorrência é melhor do que eu não posso, mas eu sou muito feio, mas não sei o quê, eu preciso me preparar, eu preciso não sei o quê, eu preciso ter uma roupa legal, sabe? É muito diálogo, é muita historinha que a gente conta para nós mesmos, e que é legal a gente botar no papel, tem que botar para fora isso. E depois que tu faz isso, de outro lado, agora tu vai enxergar crenças que vão te fortalecer, vão te colocar para cima. Como que isso acontece? Olha para a tua crença limitante e olha como é que tu pode mudar essa crença limitante. Se eu estou dizendo para mim que eu não nasci com o dom de falar em público, você vai colocar na crença fortalecedora. Eu nasci para falar em público, ou eu posso. Não precisa botar eu nasci, mas bota assim, ó. Eu consigo me comunicar bem. Eu tenho condições, eu tenho oportunidades para falar, tenho condições para falar melhor, sabe? Então, muda isso, sabe? Muda, coloca a crença limitante de um lado, crença fortalecedora, aquilo que vai te jogar lá para cima. Eu confio, bota ali, eu confio no meu potencial. Ou, tipo, eu sou mais eu, sei lá, tô chutando aqui, vai do teu jeito, da tua maneira de ser, tá? Então, assim, elimine crenças limitantes, troque elas por crenças fortalecedoras, aquelas crenças, e crença não é uma coisa negativa, a crença é algo que eu acredito, independente se é negativo ou positivo, mas é uma crença. Então, troca por uma crença que vai te ajudar, tá? A crença não tem só a ver com religião, tá, gente? Crença é aquilo que eu acredito. Eu acredito não só ligado à religião, à espiritualidade, mas que eu acredito que eu posso. Eu acredito que o meu modelo de negócio vai dar certo. Independente se ele é melhor ou pior do que o outro modelo de negócio, o outro projeto, outra ideia de alguém, né? Que a minha startup é melhor que o outro. A gente não está para comparar aqui. Tá? Mas eu acredito que a minha startup vai ser um sucesso. Pronto. Sabe? É isso. É botar as crenças fortalecedoras para fora. Beleza? Vamos lá. Dito isto, a gente precisa usar o medo. Tá? Como eu já falei, o medo ele tem que ser o nosso amigo, nosso parceiro. Por que existe o medo? Já pensou se ninguém no mundo tivesse medo? Já imaginou? Para e pensa agora. Vou te dar um segundo para refletir. As pessoas não têm medo de nada. Imagina se isso seria um desastre ou não. Pensa aí. Pensa aí, se tu não tivesse medo de falar em público, qual o prejuízo que poderia acontecer? Pensa aí, se tu não tivesse medo da morte, o que tu faria? Por mais que a morte ela existisse, tá? Que ela exista, pensa aí, vamos supor, o que tu faria? Se tu não tivesse medo de nada. Eu sempre tem gente que fala assim, eu não tenho medo de nada. Tem sim, todo ser humano tem medo. Algum medo. O medo, gente, ele não pode te paralisar. Tá? O medo, de novo, use o medo como aliado. Ele não pode paralisar. Ele tem que te ajudar. Quando eu falo em público e tenho um certo medo, é porque esse medo é meu amigo para eu não falar além daquilo que eu fui preparado para falar. Certo? Então, por isso que é importante o medo. Se ninguém tivesse medo de nada, para você que pensou o seguinte, mas eu não tenho medo de nada. Então, tu faz o seguinte, ó. Amanhã, tu vai para a rua, atravessa a rua e não olha para os lados, tá? Não olha. Não atravessa na faixa de segurança. Atravessa a rua, devagar, numa rua bem movimentada, tipo Presidente Vargas. E vê o que acontece.
Ah, não, Rafael, mas aí, né, tu não tem medo de nada, então faz isso. Aqui é uma provocação, tá, gente? É uma brincadeira, mas é claro que tu não faria isso. Por quê? Porque tu tem medo de ser atropelado, tem medo que, de repente, alguma moto venha em alta velocidade. Não dá para confiar hoje em todo mundo, é ou não é? Não dá para confiar no motorista. Então, por isso que eu tenho medo de atravessar a rua. É um dos meus medos de atravessar a rua. Eu olho, por mais que seja um sentido só a rua, eu olho para os dois lados, olho para frente, para trás, para ver se não vem ninguém mesmo. E aí eu atravesso. Quem que não faz isso? Tá? Então, usem o medo como aliado. Esse medo é importante. Quando eu vou atravessar a rua, ele está do meu lado. É para que eu não olhe somente reto. Por isso que o medo está comigo. É para que eu também olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para frente e veja se eu posso atravessar. Para falar em público, a mesma coisa. É importante que eu utilize esse medo como aliado e não como inimigo. Tá? Vamos lá, 7. E aqui, gente, essa dica, eu demorei assim, ó, para entender. Antes de entrar nesse mundo de desenvolvimento humano através da comunicação, eu ainda trabalho isso, tá? Essa coisa de perfeccionismo. Porque a gente sempre fica se cobrando muito. A gente se cobra o momento certo. Ah, mas agora não é o momento. Ah, mas... E a gente fica procrastinando. Tá? Não, mas é que a minha camisa não tá legal. Ah, mas o meu blusão aqui tá com bolinhas. Aí eu não vou falar em público. Ah, mas é que eu sou careca e o pessoal, de repente, vai achar feio o cara ser careca e usar óculos. E aí eu, sei lá, eu não me acho legal. Sabe? Aí tu fica arrumando desculpa. Aí tu fica contando história para ti. De novo, né? Crença limitante. E aí tu vai no perfeccionismo, aí tu sempre... Não, mas é que não chegou o momento certo. Não, é que sabe o que é? É que para eu apresentar o meu pitch... pois é que a minha ideia ainda não está muito bem alinhada e tal. Não, é que falta não sei o quê. É que o meu sócio precisa estar comigo, sabe? E aí a gente fica contando história pra gente. A gente quer ser perfeccionista, a gente quer achar o momento certo, a hora certa. Gente, não tem essa coisa de momento certo, a hora certa. É a hora que tu tem que apresentar o teu pitch, é a hora que tu tem que, sabe, mostrar a tua ideia, botar a cara para bater. A gente fica com essa coisa de medo de julgamento. Claro, na verdade, o maior medo do ser humano não é o medo de falar em público, é o medo do julgamento. Por trás do medo de falar em público existe o medo do julgamento, o medo de fracassar. Isso a psicologia estuda. E eles dizem isso. Né? Que o nosso medo é realmente, todos nós temos medo de julgamento, de fracasso, de uma série de coisas. Mas a gente precisa evitar, eu quero dizer aqui, evitar o perfeccionismo. É esperar tudo estar perfeito para que então eu fale em público. É preciso eu ter todas as ferramentas, todo o conhecimento para que eu grave um vídeo na internet. Sabe? Esse dia talvez não vá chegar, ou não vai chegar tão cedo. Então, assim, tu quer gravar um vídeo na internet, numa rede social, pega o teu celular e grava. Faz uma vídeo selfie. Ah, mas eu não tenho tripé. Não, sabe o que é, Rafael? É que eu preciso comprar um tripé e o tripé é caro. Não, e outra coisa, eu preciso ter uma iluminação de LED, porque aí vai ficar legal, porque o meu rosto, não sei o quê. Sabe? A gente fica contando. É ou não é? Fala a verdade, a gente não fica esperando o momento certo, a gente não quer que tudo esteja perfeito para depois a gente fazer as coisas. No pitch é a mesma coisa. A gente está muito em busca do perfeccionismo. Ah, mas é que eu tenho um vício ali de linguagem, eu não quero ainda, não é o momento certo de eu apresentar para o investidor. Eu até tenho um investidor para investir na minha startup, mas sabe como é que é, né? Eu não estou assim num momento bom e tal. O que acontece com isso, gente? A gente acaba protelando, a gente acaba procrastinando.
a gente acaba deixando as oportunidades passarem. Quando, na verdade, não precisa estar tudo perfeito para a gente fazer o que a gente deve fazer. Tá? E no pitch a mesma coisa, uma apresentação em público, uma negociação. Vai lá e faz. Depois tu vê, pede feedbacks, como é que foi, como é que não foi, pontos fortes, pontos de melhoria. E vai ajustando. Quando tu decidiu ser incubado, tá? Quando tu decidiu ter um modelo de negócio aí na tua startup, tu não esperou estar tudo pronto. Tu foi indo daqui, dali, foi pedindo ajuda, ver como é que a universidade, o que ela tem para oferecer, qual é o conhecimento, e foi cumprindo etapas, sabe? Para construir uma startup, você sabe, é um passo de cada vez, para vocês chegarem no resultado que vocês querem. No meio do caminho vão acontecer algumas coisas ruins? Sim, infelizmente vão, mas talvez essas coisas ruins vão nos ajudar. Nós vamos tirar de lição essas coisas ruins para melhorar na próxima vez, e é assim numa apresentação em público. Então, evite o perfeccionismo. Vamos lá. Chegando quase no final. 8ª dica, eu acabei de fazer agora. Rafael, mas como assim beba água? Antes de você se apresentar, beba água. Beba um pouquinho d'água. Não tome muita água antes, porque pode dar vontade de ir no banheiro. Tá? Então tem que ser controlado essa beber água. Né? Você vai dar uma palestra, vai dar um pitch mais elaborado, vai ter uma negociação mais prolongada. Tenha sempre um copo d'água. Tá? O copo d'água vai te ajudar a hidratar as tuas cordas vocais, tá? E porque é importante. Tá? A voz, obviamente, que também é importante, não é o maior instrumento, mas é um instrumento importante, né? Sem a voz a gente não consegue se comunicar. Então, beba água para hidratar as tuas cordas vocais. E água é vida, né, gente? Tomar água, a gente precisa tomar aí, no mínimo 2 litros de água. 1,5, 2, 3. Tem gente que toma 3 litros. Mas, enfim, depende de cada organismo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, assim, tomem água durante uma explanação, tá? Então, ali, tem uma explanação maior, que nem aqui, eu estou ficando quase 1h30, eu tenho que beber água aos poucos, tá? Para hidratar as cordas vocais e não prejudicar a minha apresentação, tá? E uma outra coisa muito legal, que a gente às vezes não se dá em conta, em que a próxima dica aqui. Aliás, essa dica do beba água, tá? Ela é uma dica do livro TED Talks, o guia oficial para falar em público, tá? Que você sabe, TED Talks, a conferência TED, né, a maior conferência do mundo, né, em várias áreas, a ciência, tecnologia, saúde, educação e tal, né, e já se espalhou no Brasil, tem capitais brasileiras e tal, vocês talvez já tenham ouvido falar, né, no YouTube tem muito vídeo do TED, né, e eu tenho esse livro, e vou compartilhar com vocês aqui, que é uma dica minha, tá, essa dica está no livro TED Talks, então, assim, não é em vão, tá? Essa dica é bem importante. Uma outra dica também, se para mim beber água eu preciso me hidratar, tem muita gente que vai de estômago vazio, praticamente com fome para uma apresentação, sabe? Antes de eu entrar nessa apresentação aqui, eu fiz um lanche, me alimentei, daqui a pouco eu vou jantar, 15 para as 9, 9 horas, por aí no máximo eu já janto, tá? Eu não posso estar de estômago vazio com vocês. Por quê? Porque o estômago vazio me dá uma sensação de saciedade, eu posso começar a salivar, a minha barriga pode começar a roncar, né? Posso ficar com vergonha, né? A barriga roncando, a gente fica com vergonha e tal. E aí as pessoas podem perceber isso. Tanto a barriga roncando, quanto você salivando. Tá? Porque também não bebeu água. Tá? Estômago vazio também não é legal. Vá para uma apresentação, também não de estômago cheio. Até porque o estômago cheio, muito cheio mesmo, ele traz um certo prejuízo. Tá? Inclusive, eu quero compartilhar com vocês aqui que o Paulo Brito já me contou várias histórias desse negócio de estômago cheio. Teve uma vez que ele fez isso, ele fez numa narração esportiva pela RBS TV, ele inventou de comer um cachorro quente.
tá? No estádio, antes de ir para a transmissão, meia hora antes da transmissão, ele não passou bem. Então, assim, evitem também alimentos com muita gordura, muita fritura, tá? Se o estômago de vocês é sensível, também evitem isso, tá? E digo para vocês, o Paulo Brito já teve que ir no banheiro, no meio de uma transmissão da RBS TV, e o Maurício Saraiva, que era o comentarista, teve que assumir a transmissão, durante uns 15 minutos, mais ou menos, tá? São histórias que a gente sabe de bastidores aí, mas é legal a gente compartilhar, certo? Então, só para dar um exemplo para vocês, tá? Evitem estômago vazio e muito cheio também, tá? Estejam bem alimentados, mas num certo equilíbrio aí, tá, gente? E aí, gente? Muito bem, nós chegamos em 9 dicas para vocês aqui sobre como administrar o medo antes do pitch, antes de falar em público. E aí? A última dica. Não menos importante. Temos a última dica. Não para por aqui, como eu falei para vocês, existem milhares, talvez, de dicas que podem servir para vocês, tá? Algumas vão servir, outras nem tanto. Mas, quero saber de vocês. Qual será a última dica aqui, dessa nossa primeira noite de workshop? Para fechar. Qual seria a dica? Escreve para mim aí, ou se quiser participar, qual é a dica que você talvez estaria faltando para complementar as 10 dicas infalíveis de como administrar o medo antes de falar em público. Vamos lá, alguém se arrisca aí ou não? Quem se arriscaria? Se não quiser falar, pode escrever. Vamos lá. Coordenar o tempo. Seja você mesmo. Abraçar alguém é uma das melhores formas de diminuir a ansiedade. É verdade, Alisson, né? O Dilson falou que é coordenar o tempo. O Renan falou que seja você mesmo. O Vinícius disse que é treinar a apresentação. A Mari Luana disse, concordo com o Renan. O Renan falou, seja você mesmo. O seja você mesmo, a dica é amanhã. Já adianto para vocês que não é essa. Tem mais alguém aí que vai escrever? Alisson, legal, né? Abraçar alguém é uma das melhores formas de diminuir a ansiedade. Sim, se você puder abraçar alguém antes de uma apresentação, antes de falar ao vivo, numa videoconferência, seja o que for, cara, tem uma pessoa que você gosta muito e abraça, poxa, isso dá um aconchego, na verdade, diminui a ansiedade, a gente fica melhor. Bacana, legal essa dica aí, não tá aqui nas dicas, Alisson, mas valeu a dica, tá? Quem sabe pode servir para outros também. A Mari falou, confie em você. Legal, é isso aí. A gente precisa de confiança, ou seja, de autoconfiança. Obviamente que a autoconfiança... Só que a gente constrói, Mari, essa autoconfiança através do autoconhecimento. Né? Quando a gente domina o assunto, sabe? Quando a gente faz essas dicas que eu passei para vocês, a gente constrói, sim, essa autoconfiança. Tá? Então, a autoconfiança ela é construída passo a passo. Tá? Mas eu vou dizer para vocês que o Vinícius acertou. Vinícius, parabéns, tá? É isso mesmo. Então, última dica para vocês, treine o seu pitch. É básico isso. Mas o que acontece, gente? Para explicar um pouquinho melhor. Quando tu treina o teu pitch, tu pode treinar sozinho, tu pode treinar com mais alguém, tá? E é importante, se tu treinar sozinho, Rafael, eu quero treinar sozinho, Pete, tá? Eu não gosto de gente comigo aqui e tal, tudo bem, não tem problema. Treina teu pitch, bota para gravar no celular, ou bota para gravar se não quer gravar em vídeo, grava em áudio. O legal seria em vídeo, tá? Porque tu consegue perceber os teus gestos, consegue perceber a tua expressão, tá? Então, isso é bem importante. E pedir feedbacks, gente, a gente cresce com feedbacks, tá? A gente cresce com feedbacks.
quando a gente apresenta para alguém uma gravação, ou a gente treina o pitch para alguém, se essa pessoa é da nossa confiança, é importante que ela nos diga onde que a gente está acertando e onde que a gente pode melhorar. Tá? Por mais que ela não seja uma profissional da oratória, ela tem condições de te ajudar. Então, treine. Se o teu pitch está bem alinhadinho, está bem estruturado, você passou o teu pitch com alguém que tenha conhecimento também, sabe? Procure modelos de pitch que mais fazem sentido para o teu negócio e alinha isso, estrutura bem o teu pitch e treina. Mas treina. Treina o quanto... Sabe, não existe uma regra. Treinar muito, mas treinar muito quanto? Treinar muito 1 hora por dia. Não tem regra, gente. Não tem varinha mágica, não tem receita de bolo. Treina o teu pitch, depois que ele estiver alinhado, bem certinho, estruturado, começa assim, a treinar primeiro a introdução dele. Tá? Um dia tu treina a introdução, outro dia tu treina o desenvolvimento dele, outro dia tu treina a conclusão. Sabe? Primeiro, eu quero começar o meu pitch, eu quero treinar 3 fases do pitch aqui. Depois eu vou treinar mais 3, depois eu vou treinar mais 3. Daqui a pouco tu vai treinar ele todo. Sabe? Pode treinar por fases. Se fica difícil para ti treinar o pitch todo ele, separa em partes. Assim fica mais fácil, tá? De você conseguir treinar e aprimorar. Melhor ainda, se tu tiveres alguém para te ajudar. Se tu tiveres alguém ao vivo ali contigo na tua casa, legal, tá? Se você é casado, enfim, é juntado com alguém, ou mora com mãe, pai, sem problema, mora com amigo, peça para essa pessoa de confiança analisar o teu pitch, depois que você treinar bastante, tá? Porque o feedback, independente de quem for, o feedback ele vai te trazer pontos positivos e pontos de melhoria. E aí você vai avançando, você vai melhorando o teu pitch. Não tem certo, não tem errado. O pitch tem que ser, gente, da tua maneira. Tem que ser do teu jeito, tá? Sem perder a tua essência. Esse é o pitch legal, tá? É o pitch aquele que você faz com muita verdade, que você domina o assunto, que você estrutura ele como tem que estruturar, e você treina e pede feedbacks. Esse é o pitch perfeito. Se é que existe pitch perfeito, tá? Mas é importante você treinar, tá bem? Gente, para encerrar aqui, deixa eu perguntar para vocês aí o seguinte. E aí? Valeu a pena? Até aqui, valeu a pena ou não valeu a pena? Se valeu a pena, por que valeu a pena? E se não valeu a pena, não tem problema. Me dá esse feedback para eu poder melhorar na próxima. Tá? Escrevam aí, gente. Quem quiser falar, quem quiser comentar alguma coisa dessas 10 dicas infalíveis, pode comentar, gente. O microfone está aberto. Mas eu gostaria de pelo menos uma participaçãozinha, nem que fosse de alguém que pudesse falar sobre se fez sentido, se não fez. Vamos lá. Eu vou ficar até às 10 da noite aqui esperando alguém falar. Alguém ter a coragem de falar. Coragem não é ausência de medo. É a coragem com medo mesmo. Vamos lá. Participa com a gente. Então vamos com medo mesmo. Para mim Olha, faz muito legal. sentido todas as palavras, tudo que tu disse. Mari Luano, e aí, Mari? Diz aí. Para mim fez muito sentido tudo. Parecia que tu estava falando tudo para mim. Que legal, Mari. O que fez mais sentido para ti? De todas as 10. A Mari, acho que saiu, ela caiu a conexão. A B estava falando, B de Paula, né? Oi. Oi, B, fala Pois aí. é, eu acho que fez bastante sentido. O problema é que a gente tem que botar tudo isso em prática, né? Às vezes a gente, na correria, a gente não coloca. Mas fez bastante sentido, sim. Ansiosa para amanhã. Opa, legal, legal, B, legal, show de bola. A Mari ali, acho que caiu a conexão dela, ela estava falando. Ou ela saiu por vergonha, acredito Oi. que não. Tomara que não. Aí, Mari, Oi, voltou, caí diz sem aí. querer. Para mim tudo fez sentido, na verdade. O medo, a ansiedade, boca seca,
E eu acho que as técnicas vão ajudar muito. Inclusive, eu tinha uma dúvida sobre as técnicas de respiração que tu falou. Quais seriam as técnicas dos exercícios? Seriam fazer exercícios mesmo antes da apresentação? Antes da apresentação é legal. Quer ver uma técnica legal? Assim, tem várias de respiração, tá? Eu posso te passar uma e enfim, depois eu posso passar várias para vocês. Mas assim, estejam acomodados, sentados numa cadeira ou no chão, tá? Da forma que vocês se sentirem mais confortáveis, tá? Seja na cadeira, seja no chão. Bom, a partir disso, tu vai fazer uma respiração profunda, vai inspirar, tá? Puxar bastante o ar para os pulmões, inspira até a tua barriga fazer sabe, parece que ela está tracionando, ela está tremendo. Sabe quando a gente inspira e dá uma tremidinha na barriga? É legal isso, tá? Vê se tu consegue chegar nesse ponto aí. E aí tu tranca, quando tu inspirar tudo, puxar todo o ar possível, tu tranca 3 segundos. E aí tu respira lentamente, até sumir todo o ar dos pulmões. Aí sumiu o ar dos pulmões, de novo, vai segurar 3 segundos, vai contar 1 mentalmente, e vai inspirar. A barriga deu uma tremidinha, segura 3 segundos, conta 1, 2, 3 mentalmente e solta de novo. Faz esse exercício pelo menos 10 vezes. E percebe se a tua mente vai ficar mais calma, mais tranquila ou não. Tá? Algumas pessoas fazem 5 vezes e já dá resultado. Outras têm que fazer 10, 15 ou 20. Tá? Outras precisam de uma meditação guiada para melhorar a sua ansiedade, enfim. Tá? Mas aqui é uma dica bem simples que você pode fazer já hoje. Tá? E aquela dica também que eu falei, deita na cama, bota um celular, um livro, um caderno, sei lá o quê, tá? Que não seja muito pesado, e trabalha a barriga para cima e para baixo, ali, fazendo a respiração diafragmática. Eu tenho certeza que vai dar mais força no músculo do diafragma e vai ter a capacidade maior de entrar ar nos pulmões, tá? Isso é bem legal. Valeu? Entendi, show de bola. Maravilha. E aí, mais alguém? O Dilson ali, o Dilson às vezes entrou, às vezes saiu, de repente a conexão, muito bom e detalhado. Obrigado, Dilson. Legal. Rafael? Oi, Dilson. É só uma coisa, eu só queria fazer uma observação, não sei se está me ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Com o microfone. Tá, assim, ó, a gente na formação acadêmica, a gente hoje se tem uma preocupação muito grande em cuidar e obviamente, o sucesso é mínimo, se é que tem algum sucesso, de que as pessoas aprendam a redigir documentos, enfim, monografia, dissertação, tese, que já é uma grande coisa, e lá pelas tantas sai algum que consegue escrever um artigo científico decente. Uhum. Nós não temos uma preocupação com o preparo dos profissionais que nós estamos largando na sociedade, com habilidade, com oratória, que é justamente o que você está falando hoje. Então, eu vejo isso, assim, ó, é uma coisa muito importante isso. A primeira aula que eu dei, já faz um pouco mais de 30 anos, fez 30 anos em junho, foi horrível. Assim, ó, toda a água que eu suava saía da boca, eu acho, porque depois de 1h30 dando aula, eu não conseguia mais abrir a boca. Olha então, só. De tão seco. Então, a gente é muito despreparado, na verdade. Não existe uma preocupação, não existe um treinamento. Há alunos que são bolsistas da CAPES ou quem vai para doutorado até tem uma pequena preparação com docência orientada, mas é um mínimo do mínimo que alguém pode ter um treinamento. Então, eu vejo isso como um aspecto bem importante, bem interessante, e tem umas dicas muito boas.
Então, eu acho, assim, ó, te felicito, Rafael, e realmente eu concordo que tu está na profissão correta. Legal, obrigado, Dilson. Obrigado pela tua participação, é bem importante aí de quem tem mais de 30 anos ou 30 anos de função acadêmica como docente, enfim. É justamente isso, ó, o Dilson lá na primeira aula dele, ele trouxe para a gente que ele sentiu todas aquelas sensações que eu falei no início, né, boca seca, não bebeu água, talvez pela ansiedade de dar a primeira aula, de passar todo aquele conhecimento que ele tinha no momento para os alunos, né? E aí, passado esse tempo, provavelmente no meio desse tempo, ele foi aprendendo, foi adquirindo as habilidades de comunicação. Provavelmente ele não nasceu com o dom de falar em público, mas ele teve que se esforçar para falar. Provavelmente a primeira aula dele é muito diferente ou totalmente diferente da aula que ele dá hoje, sabe? Provavelmente aconteça isso. Por quê? Porque tudo é treino, é técnica, é prática. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai ficando bom, é ou não é? Então é isso, o Dilson colaborou com a gente dessa forma. Então, a primeira aula, quando a gente grava um vídeo ou dá uma aula, a primeira não vai ficar legal. Esquece que vai ficar uma baita aula. Até vir a segunda. Quando vir a segunda aula, vai ser melhor que a primeira. Assim, quando tu grava um vídeo. O 10º vídeo, tu grava 10 vezes o vídeo. Na 10ª vez ficou muito melhor que na 5ª, concorda? Então é assim, você vai fazer um pitch, vai treinar, vai se preparar, o teu primeiro pitch vai ser horrível, na tua cabeça vai ficar horrível. Talvez para quem assistiu, não fique tão horrível quanto você imaginou, mas é coisa da tua cabeça. E aí você vai treinar o pitch, você vai desenvolver vários pitches e é aquela coisa, não dá para ficar perfeccionista. Você vai aprimorando o teu pitch à medida em que as coisas vão acontecendo, em que você vai se dedicando, vai trazendo uma dedicação, um esforço. Aí sim as coisas começam a acontecer. Legal? E tem mais ali, o Vinícius gostou da dica de fazer alguma atividade física antes da preparação. Legal, dá para fazer atividade física assim, dá para dar uma caminhada, dá para dar uma corrida, os braços, mexer para cima, para baixo, tá? Pode fazer atividade física sim, de respirar também ele gostou. A B, vou ter que ir para outra videoconferência, nos vemos amanhã sim, B. Claro, a gente se vê amanhã, nosso tempo já estourou aqui. Eu espero você e toda essa turma e muito mais gente para que possamos ter mais conhecimento. Amanhã, gente, é o seguinte... Rafael, oi. posso falar? Oi, fala, mãe. Então, só para agradecer a colaboração aí do professor Dilson, né? Quando ele disse que eu errei, tu estava certo, né? Escolhi essa profissão aí. E que bom que tu fosse persistente, né? E eu acredito que está aí mais uma dica para os alunos daqui de hoje à noite, que sejam persistentes na sua vontade de apresentar seus pitch, enfim, fazer seu trabalho profissional. O Rafael chegou até aqui por ser persistente. Que bom que eu estava errado. Mãe coruja, né? Mãe coruja, né, gente? Tá nisso. Obrigado, mãe. É persistência, claro. É comportamento humano, né? Persistência. É a gente se desafiar sempre, tá? Obviamente que isso tem a ver com comportamento e isso é um comportamento importante para cada um de nós. Gente, então aqui, ó. Deixa eu dar uma dica para vocês, tá? Dicas de livros, para quem gosta de ler livro, ou para quem tem uma assinatura, por exemplo, na Amazon, eu tenho assinatura ali, tenho livros que eu já comprei, esses 4 livros eu já li, eu tenho em casa, e eu indico muito. Gente, são livros fantásticos. O livro, Apresentações Convincentes, tá? Isso aqui é nada mais, nada menos que a gente está falando da Universidade de Harvard, tá? A Universidade de Negócios, Harvard Business Review, certo? Apresentações convincentes. Venda suas ideias, envolva a plateia, inspiração da Nancy Duarte, certo? Esse é um baita livro que eu recomendo, principalmente para quem quer trabalhar reuniões de negócios, reuniões com o seu time da startup, enfim, é muito legal e algumas dicas desse livro também estiveram presentes nesse workshop aqui, tá? Outro livro indispensável na prateleira de qualquer um, ou na palma da mão de qualquer um, é o livro do Dale Carnegie, tá? Esse cara foi fantástico, né? Eu tenho uma das primeiras edições dele, que o meu avô,
Lá em 1900, lá vai cacetada, meu avô já falecido, o pai da minha mãe, o Von Bellino, ele tem esse livro, não estou com ele aqui, mas é um livro de tipo a 6ª, 7ª edição, lá em 1940 e pico, tá? Esse é um livro que vem sendo atualizado e tem mais de 50 milhões de exemplares vendidos, tá? Como fazer amigos e influenciar pessoas, certo? Esse é um baita livro mesmo, tem muita história legal ali que dá para aprender. O TED Talks, que eu falei para vocês, que é o guia oficial do TED para falar em público, do Chris Anderson, tá? Que é o presidente do TED, é um livro muito legal, uma leitura deliciosa, muito bacana mesmo, vale a pena ter esse livro na estante ou na palma da mão. E um outro livro que me surpreendeu e que também está entre os mais procurados e mais vendidos na Amazon é Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Olha só, gente, esse livro. Vocês que fazem pitches de 3 minutos, 5 minutos, ou que vão participar de outros eventos aí de pitch, é muito legal, tá? Esse aqui não serve, na verdade, só para pitch, tá? São pitches pequenos para convencer alguém, seja no que for, seja na tua ideia, no teu projeto, seja para convencer alguém numa relação amorosa, tá? Para quem está procurando alguém aí para fazer um par. Então, também para quem quer convencer alguém a ir para um lugar, enfim, para convencer no modo geral, tá? Vale a pena também esse livro. Então, hoje, 4 dicas de livros para vocês aqui adquirirem, certo? Não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso, tá? Mas são livros que eu tenho comigo e já li e vale a pena, certo? Amanhã eu trago mais dicas, trago dicas de vídeos, de palestra, enfim, tá? Para vocês assistirem e estarem mais por dentro desse mundo da comunicação humana, o mundo da oratória, tá? Gente, por hoje, eu estou muito feliz que vocês se conectaram comigo aqui, a gente chegou a ter mais de 30 pessoas aqui no nosso workshop, provavelmente alguns de vocês já saíram em função de alguns compromissos, mas eu quero agradecer vocês de coração aqui mesmo, eu fiquei muito feliz, é o meu primeiro workshop online, acreditem se quiserem. Meu primeiro workshop online está sendo inesquecível, está sendo gravado aqui pelo pessoal da organização da GTEC, então vai ficar marcado, quero guardar, quem sabe a gente vai postar aí nas redes, no canal do YouTube, tá? Por mais que eu já tenha falado muito sobre, já tenha falado em televisão, já falei para todo o Brasil através do Sport TV, para todos os gaúchos através da JA Estado, enfim, mas o workshop online é uma novidade para mim. Tá? E eu também senti medo no início e agora eu estou muito mais à vontade. Tá? Isso quer dizer que todos nós sentimos medo e a gente precisa trabalhar melhor esse medo. Tá? Amanhã a gente volta com o assunto seja autêntico, seja você mesmo. A gente amanhã vai trabalhar o quê? As técnicas de oratória ou dicas importantes que vão ajudar vocês a se expressar melhor, a melhorar, por exemplo, a maneira como você vai falar o seu pitch. Hoje a gente entendeu a nossa mente, como trabalhar a nossa mente. Amanhã a gente vai trabalhar o quê? Dicas importantes da expressão corporal, tá? Gestos, postura, onde é que eu coloco as mãos, né? Que gesto que eu posso fazer, que eu não posso, tá? Então a gente vai trabalhar muito a autenticidade de vocês, legal? Então, valeu mesmo, boa noite para todo mundo aí, espero que tenham gostado, tá? E que alguma coisa tenha feito sentido para vocês. E a gente se vê amanhã, às 7 horas da noite, nesse mesmo bate-local, nessa mesma bate-plataforma, que está sendo legal demais para mim, tá? Valeu, gente. Grande abraço e até amanhã. Valeu. Boa noite a todos, até mais. Obrigada.